Assim, agora a gente vai falar, né? A gente já falou um pouquinho sobre hipertensão, a gente vai aproveitar para falar sobre diabetes. Só antes de começar a falar de diabetes, né? Eu queria colocar para vocês que, assim, na antessala, né? De consulta, que geralmente é na recepção da UBS, esses pacientes eles ficam esperando para serem atendidos e a gente aproveita para fazer as atividades educativas com os mesmos, né? Então, assim, é o mês de janeiro, que é o janeiro branco, que é a questão da saúde mental. A gente aproveita para falar sobre as temáticas relacionadas à saúde mental. O mês de julho, que é o mês que nós estamos, né? Aí a gente está no julho amarelo, né, que é a questão da conscientização das hepatites virais, que a gente está falando sobre a questão das hepatites, aproveitando para estar cobrando o cartão de vacina desses pacientes, pedindo para eles levarem o cartão de vacina. Os pacientes que não tiverem comprovação de vacina, toma logo a vacina. O mês de setembro, que é o mês de setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio. A gente está falando sobre a prevenção do suicídio. Aproveita essa sala de espera para estar abordando a temática para esse público, né? Porque a atenção básica trabalha muito a questão de educação e saúde. Então, toda oportunidade a gente está aproveitando para estar dando algum tipo de orientação. E assim, nas equipes de saúde da família, não é só o enfermeiro ou só o médico que fala. Todos os profissionais, eles devem estar participando desse tipo de atividade, tá bom? Então, vamos falar agora sobre a questão da diabetes. Então, assim, o que é o diabetes, né? É uma patologia. Essa patologia é o resultado do defeito de secreção e ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos. Qual é a característica? Né? Ela é caracterizada por hiperglicemia. Lembrando que hiper, né, o prefixo hiper, ele significa aumento, ele significa mais. Então, você vai ter um aumento da glicemia, né? O açúcar no sangue, a glicose desse paciente vai estar alterada para mais, associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. A hipertensão, ela gosta de andar de mãos dadas com a diabetes, né? Eles são irmãs gêmeas, gostam de andar junto. Então, o paciente que ele é hipertenso, ele tem uma chance maior de desenvolver a diabetes. Assim como aquele paciente que é diabético, ele tem uma chance de desenvolver a hipertensão. E os pacientes, normalmente, eles têm um temor maior à diabetes do que à pressão alta por conta dessas complicações, né? Pode trazer problema na visão, pode trazer comprometimento dos rins. Então, os pacientes, eles preferem ser só hipertenso do que virem a ser hipertenso e diabético, tá? Então, assim, a gente já deu o conceito, né? E aí, o tipo, né? A diabetes, ela pode ser do tipo 1 e 2 e a diabetes gestacional, tá? Então, assim, professora, quais são os elementos clínicos que levantam a suspeita do diabetes mellitus, né? Então, assim, sinais e sintomas clássicos, né? A tríade da diabetes, que a gente chama, que é a poliúria, né? Que poliúria é muito urina, né? Esse paciente ele vai urinar muito. A polidipsia, que é muita sede, esse paciente ele vai sentir muita sede. A polifagia, que é muita fome, né? E uma perda inexplicada de peso. Como é que ele está comendo mais e ele está perdendo peso, ao invés de ganhar. Então, quais são os sinais e sintomas clássicos? Poliúria, polidipsia, polifagia e a questão da perda de peso, certo? Os sintomas menos específicos, né? Ele pode apresentar fadiga, pode apresentar fraqueza, ele vai ter a visão turva, né? Que essa visão, ela vai ter uma melhora quando é para perto. No caso de mulher, essa mulher vai apresentar um prurido vulvar, vai ser aquela paciente que está sempre reclamando de candidíase. Toda consulta ela vai estar marcando por conta de que ela está apresentando candidíase. E aí, mulheres que apresentam candidíase de repetição, é bom estar investigando se não tem um diabetes mellitus por aí escondido, né? Lembrando que a candidíase é um corrimento branco, grumoso, que lembra a nata do leite e que não acontece, ela não está associada à questão da atividade sexual. Mulheres virgens, elas podem ter candidíase, está relacionada à questão do estresse, à questão do excesso do consumo de açúcar, à questão do uso de roupa justa. Acho que a gente já até andou falando nisso na sala, em uma das disciplinas anteriores, né? Então, assim, pode apresentar complicações crônicas, né? Como no caso da proteinúria, o paciente pode ainda apresentar a neuropatia diabética, que são câimbras, né? Ou parestesia, que é a dormência, formigamento nos membros inferiores, tá bom?
A retinopatia diabética pode apresentar catarata, pode apresentar doença arteriosclerótica, né, que é o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, e além disso, infecções de repetição, ok? Aí quais são os tipos, né? Como eu já tinha dito antes, tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. A diabetes tipo 1, qual é a característica, né? O que caracteriza a diabetes tipo 1? No caso da diabetes tipo 1, esse paciente ele vai apresentar uma destruição de células pancreáticas por processo autoimune. O próprio sistema, o próprio organismo dele, ele acaba destruindo essas células. Ela geralmente está associada no organismo ainda na adolescência, mas às vezes acontece do paciente demonstrar quando ele ainda é criança. Então, são pacientes jovens, são pacientes que têm que obrigatoriamente fazer o uso de insulina. Eles são insulino dependentes, tá? Porque o organismo dele não produz essas células em quantidade suficiente. Então, eles têm a necessidade de fazer o uso da insulina. Pacientes jovens, lembrando, pacientes jovens, começa ainda na adolescência, principalmente na adolescência, mas muitas vezes se desenvolve ainda na infância. No caso da diabetes tipo 2, né, o que acontece? É o resultado de pouca produção de insulina. Essas células, elas são resistentes à ação da insulina. O paciente, ele pode vir a se tornar insulino dependente, mas a primeira medicação de escolha é a medicação oral, tá? E geralmente ela vai acometer pacientes acima de 40 anos de idade. Professora, no caso da diabetes tipo 2, né? Como é que a gente faz para descobrir se está diabético ou não, né? Quando a gente faz a glicemia em jejum, um paciente que ele tem a glicemia normal, ela vai dar menor do que 100. Quando eu faço minha glicemia em jejum, que ela está entre 100 a 125, eu já tenho um risco aumentado. Eu posso dizer que eu sou pré-diabético. Se essa minha glicemia em jejum, ela dá maior do que 125, a partir de 126, aí eu já sou considerado um paciente diabético. Tem outros testes? Tem o teste de tolerância à glicose, né? Que a gente faz o teste em jejum e aí depois a gente recebe um copo de suco, né? Um copo com açúcar. E aí depois desse copo de açúcar é colhido o sangue para ver quanto é que está essa glicose. No caso, quando o paciente está com a glicemia normal, né, depois de 2 horas do teste de tolerância à glicose, qual o valor que vai dar? Menor do que 140. Se ficar entre 140 até 199, ele é um pré-diabético. Se der mais de 200, ele é um paciente diabético, tá? E aí também o médico pode solicitar a hemoglobina glicada. Por quê? Porque essa hemoglobina glicada, ela vai fazer um apanhado dos últimos meses desse paciente, de como foi que essa glicose se comportou. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente sabe que vai fazer o teste de glicemia em jejum e aí ele passa um dia inteiro sem se alimentar. Aí a glicemia dá lá embaixo, né? Mas quando ele faz a hemoglobina glicada, não tem como ele esconder o que ele andou aprontando anteriormente. E assim, alguns fatores, eles podem acabar interferindo no resultado da glicemia em jejum, tá? Tipo, você vai fazer o exame, mas no dia anterior você foi para o aniversário, você comeu muito bolo de aniversário, tomou muito refrigerante, pode dar algum tipo de alteração. Por isso que os médicos, além da glicemia normal, eles também pedem a hemoglobina glicada para estar avaliando a situação desse paciente. No caso da hemoglobina glicada, qual o resultado, né? Para ser considerado normal? Menor que 5,7%, paciente pré-diabético entre 5,7 até 6,4 e acima ou igual a 6,5 é considerado um paciente diabético, tá? E tem a diabetes gestacional, né? Como o próprio nome diz, ela ocorre durante a gravidez e ela está relacionada ao aumento excessivo de peso da mãe. Muitas mulheres ainda têm um pensamento de que por questão gestante precisam se alimentar por 2, o que a gente já comentou em sala, né? Acredito que vocês tenham visto na disciplina de nutrição que isso está errado, né? Que o consumo de calorias que uma mulher grávida precisa é equivalente a um pão francês, que a mulher precisa muito mais de calorias quando ela está amamentando do que quando ela está realmente gestante.
Então, se você está grávida, você vai comer mais vezes de forma fracionada, mas você não tem a necessidade de comer por dois, principalmente comer 2 pizzas, né? Comer 2 lasanhas, comer 2 bombas, esses alimentos que são bem calóricos. Porque o que a gente vê? Muitas vezes a mulher ganha muito peso, né? Ela acaba ganhando 30 quilos, 25 quilos. Isso acaba sendo prejudicial, tanto para ela quanto para o bebê, porque esse excesso de glicose no sangue da mãe faz com que a glicose esteja elevada também para esse bebê, e aí esse bebê vai ganhar muito peso, né? Então, assim, vocês devem ter visto na disciplina de saúde da mulher que os bebês GIG, né, que são os bebês macro, grandes, muitas vezes esse bebê muito grande, ele está associado a uma diabetes gestacional, e essa criança vai fazer uma hipoglicemia quando sair do organismo materno, porque ela vai sentir falta desse açúcar que ela estava recebendo em excesso. Então, a mulher grávida, ela não tem a necessidade de comer por dois, ela vai se alimentar mais vezes, mas vai procurar comer de forma fracionada, né? Até porque esse excesso de peso também vai dificultar depois que o bebê nascer, ela vai ficar com excesso de peso e é mais difícil para se perder. Voltando, né, a questão dos sinais e sintomas, né, a questão da poliúria, que é muita urina, o aumento do apetite, o paciente diabético, ele sente muita fome, né, ele vai apresentar alterações visuais, ele vai apresentar impotência sexual, no caso dos pacientes homens, eles vão ter uma dificuldade em manter as relações sexuais, tá bom? Esse paciente ele pode apresentar infecções fúngicas na pele e nas unhas. São pacientes que apresentam feridas, principalmente nos membros inferiores, que essas feridas elas demoram a cicatrizar. Então, as neuropatias diabéticas, elas são provocadas pelo comprometimento das terminações nervosas, além de apresentarem distúrbios cardíacos e renais. Professora, quais são os fatores de risco, né? A questão da obesidade, inclusive a obesidade infantil. A gente já falou sobre a questão da epidemia de obesidade, que anteriormente a gente vivia a questão da desnutrição, mas atualmente a gente vive a questão da obesidade, né? Por conta do estilo de vida, por conta até da própria alimentação. Então, assim, é preciso que essa criança ela faça uma atividade física, ela se exercite. Hoje em dia o bebê nasce, a mãe já compra um tablet, né? Que é para botar pro menino para ele ficar ali quieto. Então coloca na frente da TV, o menino já sabe mexer no controle, mas toda criança precisa fazer uma atividade física e procurar ter uma alimentação equilibrada nos horários, tá bom? A questão da hereditariedade, né? Filhos de pai diabético têm uma chance maior de apresentar diabetes. A questão da falta de atividade física regular. Gente, todo mundo tem que fazer atividade física. Atividade física faz bem para a mente, para o corpo, para tudo. Pacientes que são hipertensos, já falei, né? Que elas gostam de andar juntas, de mãos dadas. Onde uma tá, a outra quer estar. Então, se você já é hipertenso, procura ter um cuidado com a alimentação para não vir desenvolver a questão da diabetes. Se você é diabético, procura ter um cuidado para não vir desenvolver a hipertensão. Pacientes que apresentam níveis altos de colesterol e triglicerídeos, né? Os pacientes que gostam das hadas da vida, aí, rabada, panelada, feijoada, né? Muita lasanha, muito creme de leite, muito chantilly, muito bolo, muito refrigerante, podem vir a desenvolver a questão da diabetes. E os pacientes com idade acima dos 40 anos, particularmente a diabetes do tipo 2, né? Então, procurar, os pacientes acima de 40 anos, procurar fazer atividade física, procurar ter uma alimentação regular. E um outro fator é o estresse emocional que todo mundo está sujeito a enfrentar, principalmente durante esta pandemia, né? Todo mundo está aí apreensivo, todo mundo está preocupado. É uma temática que a gente vai ter que abordar depois da pandemia, é trabalhar o estresse emocional que todo mundo está enfrentando. O número de consultas com os pacientes, com os médicos psiquiatras tem aumentado bastante, os pacientes estão apresentando crises de ansiedade, né? Problemas de insônia, tudo isso por conta dessas incertezas, que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que procurar manter a cabeça no lugar, ter calma, ter paciência e ter fé de que a gente vai conseguir sair dessa situação. Coloquei na aula também sobre a questão da necessidade do exame físico dos pés dos pacientes diabéticos, tá bom? Esse exame físico dos pés, quem tem que fazer é o profissional enfermeiro ou o profissional médico, mas eu coloquei a nível de curiosidade para vocês, né? Até porque muitas vezes vocês vão ser bombardeados
por pergunta. A partir do momento que vocês começam a fazer um curso técnico, começam a estagiar, andar com a roupa, os pacientes, os amigos, os familiares começam a fazer pergunta, porque assim, as pessoas, elas não sabem diferenciar essa questão de técnico de enfermeiro. Andou de branco, eles acham que é enfermeiro e eles vão perguntar, eles vão querer resposta. E os pacientes diabéticos, eles precisam de um cuidado redobrado, uma atenção redobrada com os pés. Aí eu coloquei no slide a questão da avaliação da pele, né? Essa pele tem que estar higienizada, a questão do corte das unhas, essas unhas devem estar paradas, tá? Cortada de uma forma que não fique fazendo canto, para não, essa unha não encravar. Verificar a questão da temperatura, como é que está a temperatura desses pés, né? Avaliar a questão musculoesquelética, se o pé já apresenta algum tipo de deformidade ou não, a questão da avaliação vascular, né? Palpar os pulsos pedioso e tibial posterior e uma avaliação neurológica, né? Para ver a questão se há monofilamento, se já há a questão da diapasão, se há a questão de reflexo do aquileu, tudo isso vai ser feito pelo profissional médico, tá? Coloquei só a título de curiosidade. Professora, como é que é feito o diagnóstico, né? Como é que eu sei se eu sou diabético ou não? O médico solicita os testes laboratoriais, tá bom? Ele vai solicitar também a glicemia de jejum, né? Além do teste oral de tolerância à glicose, e a glicemia casual também pode estar sendo feita para saber se esse paciente é diabético ou não. No slide aí eu coloco algumas deformidades que podem estar ocorrendo nos pés dos pacientes diabéticos, né? O pé em martelo, artropatia de Charcot e dedos em garra. Mostro para vocês como é feita a palpação dos pulsos, né? A palpação dos pulsos periféricos. Vamos falar da questão do tratamento, né? Assim como na hipertensão, é preciso que haja uma conscientização e educação do paciente sobre a doença, tá bom? Esse paciente ele tem que ter uma alimentação e uma dieta adequada para cada tipo de diabetes, por isso que é importante estar passando pelo médico, e se o médico achar necessidade, encaminhar para um nutricionista, né? A questão da necessidade de mudança no estilo de vida, ter uma vida ativa, fazer atividade física. Se houver, no caso, se houver não, vai haver a necessidade dos medicamentos que são os hipoglicemiantes orais. Se os hipoglicemiantes orais não surtirem